Shabbat Shalom para você, um bom dia, que a paz do Altíssimo, a bênção dele esteja nesse momento na tua vida, na tua casa. Vamos orar nesse momento? Yahuwá Todo-Poderoso, Criador do Universo, Elohim das Escrituras, te damos graças pela saúde que gozamos pela vida e pela oportunidade de aprender mais profundamente os teus mistérios. Abençoa para que possamos revigorar nossa fé e possamos compreender o teu amor, mesmo na manifestação dos teus juízos. E abençoa o estudo do livro de Jazá, desde já te pedimos a tua bênção em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos analisar a versão do dilúvio dentro do livro de Jazar. Esse nome Jazar, ou Yashar, ou Jasher, como alguns citam, parece ser um livro estranho para a comunidade cristã ou para as pessoas que creem na Bíblia. Porém, o livro de Achar, um apócrifo, que relata de forma paralela ao Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia, né, os judeus chamam de Torá, os eventos ocorridos entre a criação do homem e os dias de Josué. Em termos cronológicos, Jazá é um escrito posterior ao Êxodo, conforme relata ele próprio em seu capítulo 73, no verso 28 e 29, quando diz que Balaão mágico, quando viu que a cidade fora tomada, abriu o portão, e ele, seus 2 filhos e 8 irmãos fugiram e retornaram ao Egito, a Faraó, o rei do Egito. Estes são os feiticeiros e mágicos que são mencionados no livro da lei, que ficaram contra Moisés quando o Senhor trouxe as pragas ao Egito. O livro da lei, neste caso, se refere ao Yashar é mencionado diretamente 2 vezes no Antigo Testamento, a saber, em Josué 10:13, quando diz: "E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos." Isto não está escrito no livro de Yashar? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase cita Yashar, o livro de Jazar. Em 2 Samuel 1:18 diz: "Dizendo ele que assinassem aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro de Yashar." Então, você deve estar se perguntando por que esse livro foi tirado da Bíblia? Por que ele não foi incluído no cânon sagrado, sendo um livro amplamente conhecido pelos patriarcas, os profetas? Por que não foi incluído? Simples, porque ele traz revelações contundentes sobre o mundo espiritual, sobre as condições do mundo antes do dilúvio e sobre detalhes que justificam os acontecimentos do Antigo Testamento. Por isso que Satã, ele não quer que ninguém conheça os detalhes que estavam envolvidos. Por exemplo, na destruição de certos povos em Canaã, como, por exemplo, alguns detalhes que acontecem com Esaú, com Jacó, com Abraão. Por quê? Porque Satanás quer sempre colocar o Criador em uma luz desfavorável. Ele não quer que o amor do Criador se revele por meio da Escritura. Então, ele tira esses livros que não só confirmam os relatos bíblicos, mas também eles dão uma nova ótica totalmente clara sobre os motivos dos acontecimentos e por que o Criador é tão longânimo, tão amoroso, tão justo e tão bom. Então, por isso eles retiraram. O Novo Testamento também faz menção do livro de Jazar. Em 2 Timóteo 3,8, que relata como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Estes personagens não são mencionados em nenhuma passagem do Antigo Testamento da Bíblia, mas eram conhecidos por Shaul, ou Paulo, que tinha, portanto, acesso ao livro de Achar, onde o assunto é detalhado no seu capítulo 7. Josué cria no livro de Jazar. O profeta Samuel também cria no livro de Jazar. O profeta, ou apóstolo, né, Shaul Rachalia, Paulo, também cria no livro de Jazar. Então, por que nós não devemos crer? Essa é uma grande pergunta. E, olha, sinceramente,
Quando nós estamos no sistema religioso, nós temos a tendência de demonizar tudo aquilo que foge do script. Nós somos treinados e condicionados a pensar dentro de uma caixinha de limitações ao que o profeta da religião diz, ou que o líder religioso diz. Então, nós temos que quebrar esse paradigma para compreender essas revelações das Escrituras. Então, você está pronto? Vamos começar? Bem, o livro de Enoque relata as condições do mundo antediluviano e parece que o livro de Jazar concorda com o livro de Enoque. E é lógico que Enoque detalha mais coisas sobre os gigantes, né, os filhos dos anjos caídos, mas o livro de Jazar, ele já, além dessa confirmação, ele ainda expande esta visão, confirmando sobre o hibridismo que era praticado naqueles tempos. Pois bem, no livro de Enoque diz assim: então eu, Enoque, respondi e disse: Iá efetuará uma nova coisa sobre a terra. Isto eu tenho explicado. E visto numa visão. Eu tenho mostrado a ti que nas gerações de Jared, meu pai, aqueles que estavam no céu desconsideraram a palavra de Iá. Eis que eles cometeram crimes, deixaram de lado sua classe e misturaram-se com mulheres. Com elas também transgrediram, casaram-se com elas e geraram filhos. Uma grande destruição, portanto, virá sobre toda a terra, um dilúvio, uma grande destruição, tomará lugar em um ano. Esta criança que nasceu ao teu filho sobreviverá na terra, e seus 3 filhos serão salvos com ele. Enquanto toda a humanidade que está na terra morrerá, ele estará salvo. E sua posteridade procriará na terra os gigantes, não espirituais, mas carnais. Sobre a terra, uma grande punição será infligida, e ela será lavada de toda corrupção. Agora, portanto, informa ao teu filho Lameque que aquele que é nascido de seu filho, na verdade, é seu filho, na verdade, e seu nome será chamado Noé, ou Noar, pois ele será um sobrevivente. Ele e seus filhos serão salvos da corrupção que tomará lugar no mundo, de todo o pecado e de toda iniquidade que consumirá a terra em seus dias. Depois disso haverá uma impiedade maior do que aquela que antes havia se consumado na terra, pois eu estou familiarizado com os santos mistérios, que o próprio Iá descobriu e explicou a mim, e os quais eu li nas tábuas do céu. É interessante, parece que os gigantes seriam perpetuados por um dos filhos de Noé. Não sei se só eu percebi isso nesse relato, mas parece que sim, um dos 3 filhos, eu aposto todas as fichas em Cã, né? Perpetuaria ainda a semente dos gigantes. Agora, outra coisa interessante. Jazar menciona Enoque como um rei. Ele fala que Cainã, filho de Caim, perdão, foi rei, né? Dominava sobre espíritos e homens. E fala também que Enoque se tornou rei sobre a terra. E os homens vinham até Enoque, e ao que tudo indica, a terra gozou de um certo período de paz nos dias de Enoque. E essa influência de Enoque era tão forte que ele era temido e honrado pelos homens e até pelos filhos dos anjos caídos, né, como relata o livro dos gigantes. E não só por aí, não. No final de sua jornada na Terra, ele passou a ter tanta comunhão com o Eterno, diz o livro de Enoque, que ele sumia 6 dias e aparecia um. Então ele começou a se afastar cada vez mais dos homens e a ter intimidade maior com o Criador, de modo que o livro de Jazar menciona, até chega ao ponto de mencionar, que ele tinha sido convocado para reinar sobre os filhos do Altíssimo, ou seja, os anjos. Portanto, ele seria tomado. Isso é uma coisa fantástica de nós escolhermos no relato de Jazar. Eu não tenho tempo aqui de abordar todos os detalhes do livro de Jazar, mas o que eu farei é o seguinte: eu vou trazer alguns pontos que eu achei mais interessante que a Bíblia não fala. E o primeiro ponto que a Bíblia não fala é a razão do dilúvio, alguns detalhes da razão do dilúvio. E quando Jazar diz: foi nos dias de Enoque, que os filhos dos homens continuaram
a se rebelar e transgredir contra Iá, para aumentar a ira de Iá contra os filhos dos homens. E os filhos dos homens foram e serviram outros falsos criadores, e esqueceram de Iá que os havia criado na terra. E naqueles dias os filhos dos homens fizeram imagens de latão e ferro, madeira e pedra, e eles curvaram-se e se prostraram e serviram-nas. Fez com que as águas do rio Gion os atingisse, destruiu e os consumiu. E ele destruiu a terceira parte da terra, e mesmo assim os filhos dos homens não abandonaram seus maus caminhos, e suas mãos ainda foram rápidas para fazer o mal aos olhos de Iá. Gente, a versão do livro que eu peguei tá com essa transcrição do nome do Eterno aí, Yahweh, né, o Rim. Mas enfim, nós seguimos a linha do nome Yahweh, né, sem esse oi, tá? O Rim é só um adjetivo, né, de altíssimo, soberano, etc. Mas enfim, atente para esse detalhe. O livro de Jazar menciona um mini dilúvio que brotou nas águas do rio Gion. E essas águas consumiram e destruíram a terceira parte da terra. Então veja, a abominação já era tão grande, mesmo antes do dilúvio, que o Criador extirpou, e eu tenho até uma pista de que nação seria essa, que já teria sido submersa mesmo antes do dilúvio. Eu acredito que era Atlântida, né? Ou talvez outra civilização do mundo antediluviano, mas enfim. Você nota que a idolatria era a tônica dessa civilização antiga. Eles faziam imagens de ferro, latão, pedra. É impressionante ver como os ídolos da antiguidade que foram levantados eram enormes. Eu coloquei aqui uma ilustração que é o Colosso de Rhodes, mas o Colosso de Rhodes era fichinha. Você de Páscoa, estátuas enormes de gigantes que eram adorados. Você vê, por exemplo, a Esfinge não tinha aquela cabeça de faraó, aquilo foi feito recentemente, né? Já depois do dilúvio. Nós temos estátuas, obeliscos, estruturas, prédios que foram feitos para a idolatria dos caídos, né, e dos seus filhos. Então, o Criador via que essa idolatria era muito grande. E lógico, até os dias de hoje eles idolatram, né, os entes mitológicos em várias culturas e até em religiões pagãs, porém, a idolatria era, né, não se compara à estátua aqui do Padre Cícero no interior do Ceará, é fichinha, eram realmente monumentos gigantescos o que eles faziam, e por isso o livro de Jazar diz que o Criador destruiu a terceira parte da terra. Isso foi no texto, né? Um mini dilúvio antes do maior, que destruiu a terceira parte da terra. Provavelmente foi a Atlântida, né? Nós não temos como dizer ao certo, do dilúvio que submergiu ainda mais a terra. Então nós não temos como saber ao certo. E ainda mais, o livro de Jazar é um dos poucos livros que menciona o hibridismo que era praticado na Terra. O livro de Gigantes tem uma porção que explica isso, mas aqui no verso 18 diz assim: e seus juízes e governantes foram para as filhas dos homens e tomavam sua força de seus maridos de acordo com sua escolha. E os filhos dos homens, naqueles dias, tiraram o gado da terra. Interessante, quando Jazar menciona os filhos dos homens, ele parece indicar que, na verdade, eram os Nephilim, né? Os caídos. Eles tiraram o gado da terra, as bestas do campo e as aves do ar, e ensinaram a mistura de animais de uma espécie com a outra, a fim de provocar Iá, e Iá viu toda a terra corrompida, pois toda a carne havia corrompido suas maneiras sobre a terra. Todos os homens
e todos os animais. Então, veja, a confusão foi tão grande que eles misturaram não só animais com outros animais, mas misturaram animais com seres humanos. Coisas híbridas, como sátiros, centauros, ciclopes, medusas. Nós achamos que tudo isso é invenção, é conto da carochinha. Mas não, senhores. Esses seres mitológicos, esses monstros realmente existiram. Agora imagine você misturar um ser humano com um touro, misturar uma mulher com cobra. Era todo tipo de criaturas abomináveis que eles estavam criando, sem falar no hibridismo entre animais, né? É, misturar, misturar, enfim, aves com outros animais, virou realmente uma grande confusão. A terra estava corrompida, a violência enchia a terra, então chegou a um ponto sem retorno. E o livro de Jazar dá detalhes de como Noé foi levantado da descendência de Lameque para recomeçar a terra. E ele, observe, Noa, filho de Lameque, absteve-se de tomar uma esposa naqueles dias para gerar filhos, pois ele disse: certamente agora Iá destruirá a terra, portanto, para que eu tenha filhos? Então, essa era a concepção de Noé. Não vou ter filhos, nem vou me casar, porque o fim é chegado. Mas o Criador tinha outros planos para Noé. E diz: e deverá levantar-se no meio da terra. E Noa tomou uma esposa, e ele escolheu Naama, a filha de Enoque, e ela tinha 580 anos de idade. Você já se imaginou casando com uma mulher de 580 anos de idade? É isso que o livro de Jazar menciona, por isso que eles tiraram, né, da Bíblia. Que, não, vai parecer um absurdo isso. Só que as pessoas tinham uma longevidade muito maior por aqueles tempos, né? Elas tinham uma média de 900 anos de vida. Então, 500 anos, a mulher estava na metade da vida dela ainda, né? E Noah tinha 498 anos, então a mulher tinha quase 100 anos a mais que ele, entendeu? Quando ele tomou Naamá como esposa. E Naamá concebeu e gerou um filho. E ele chamou seu filho de Afet, dizendo: Iá me ampliou no planeta. E ela concebeu novamente um filho, e ele chamou seu nome Shuan, dizendo: Iá me fez um remanescente de obtenção de sementes do meio da terra. Interessante que eu procurei saber aqui sobre Cã, ou sobre Cão, né? E não tem nada falando. Interessante, só fala, cita os dois filhos, né? Iafet, o mais velho, e Shuan. E Noa tinha 502 anos de idade quando Naamá gerou Shuan, e os meninos cresceram e andaram nos caminhos de Iá, em tudo que Metuselá, ou Matusalém, e Noé, seu pai, ensinou-lhes. Então, interessante que o Criador já tinha um plano, um propósito para a vida de Noé e seus descendentes. E isso corrobora com o relato do Gênesis em gênero, número e grau, sem mudar nada. Apenas corrobora com a versão bíblica e explica melhor, né? Com mais detalhes. E aqui nós vemos no verso 33 e 34 detalhes sobre a construção da arca. E Noa levantou-se e ele fez a arca no lugar onde Iá ordenou-lhe. E Noa fez como Iá havia ordenado. Na idade de 595, Noa começou a fazer a arca e ele fez a arca em 5 anos, como Iá tinha ordenado. Então, aqui cita que Noé levou 5 anos para construir essa arca. Esse detalhe não está na Bíblia. E ele pregou 120 anos para os antediluvianos sobre o dilúvio que viria. E
É interessante notar como ele descreve a manifestação da natureza nessas condições nos dias que anteciparam o dilúvio. Ele diz: de 2 em 2 vieram a Noar para a arca, mas dos animais limpos e aves limpas. Ele trouxe 7 casais, como Iá ordenou-lhe. E todos os animais e bestas e aves ainda estavam lá. E eles cercaram a arca em todo lugar, e a chuva tinha caído até 7 dias após. Veja, não foi só uma parte dos animais da terra que cercaram a arca. O texto parece implicar que todos os animais e bestas e aves estavam lá em todo o lugar. Toda a natureza terrestre pressentia o dilúvio. Embora nem todos os animais houvessem entrado na arca, nós já vemos que foi apenas um par de animais imundos e 7 pares de animais limpos, tal como o livro, o Gênesis relata. E todos os animais. Imagine o espetáculo que seria observar a arca como um epicentro em que todos os animais da terra estavam reunidos. E faltavam ainda 7 dias para o dilúvio. E mesmo assim, os ímpios moradores antediluvianos não queriam se arrepender. O verso 11 diz que no mesmo dia Iá fez toda a terra tremer, e o sol escureceu, e assolou as fundações do mundo, e toda a terra foi movida violentamente, e o lâmpago surgiu, e todas as fontes em terra foram desmanteladas, como nunca fez este poderoso ato, a fim de aterrorizar os filhos dos homens, para que assim não houvesse mais mal na terra. Então, é interessante que vários sinais foram dados sobre esse dilúvio. Houve eclipse, houve terremoto, até as fundações do mundo. E nós sabemos que a Terra tem fundações, tem pilares, a estrutura sobre a qual o continente foi criado, né? E eles foram aterrorizados com esse presságio sobre o que estava para acontecer, e mesmo assim eles não se arrependeram. Lógico que o Gênesis não cita isso. Esses mesmos sinais vão ocorrer antes da vinda do Filho do Homem, vão se repetir. Sol, sinais no Sol, na Lua, nas estrelas, terremotos, no que a gente chama de as 7 trombetas do Apocalipse e as 7 pragas combinadas. Então, queridos, a coisa foi muito mais potentosa do que nós imaginamos no próprio livro de Gênesis. Jazá cita detalhes que ampliam o relato do Gênesis e realmente demonstram o grau de impacto, de severidade que foi o dilúvio. Porque aqui fala que primeiro, antes da chuva cair, as fontes do abismo começaram a jorrar de baixo para cima. É isso que está falando aqui. E nós sabemos que depois começou a chover por 40 dias. Agora, a água não caiu só de cima para baixo, ela não só se precipitou na chuva. E por isso que só pela benevolência do Eterno, Noé, sua família e os animais sobreviveram. O verso 14 diz: e todas as fontes do fundo do mar foram desmanteladas. Olha, quando diz que todas as fontes do fundo do mar, você imagina as regiões abissais, você imagina os abismos abaixo de nós, né? E foram desmanteladas. Como assim desmanteladas? Dá a entender que o Criador realmente essas fontes do fundo do mar. Ele fez dos mares até que jorrou as fontes que estão lá embaixo, de baixo para cima. É lógico que não é água do mar, simplesmente, porque a água do mar já estava lá. E de Daniel
foram abertas e a chuva caía sobre a terra 40 dias e 40 noites. É inevitável deixar de falar sobre o formato da Terra plana nesse estudo e sobre essas escotilhas que foram abertas no domo celeste. Nós sabemos que o nosso domo, ela retém águas acima dela. Então, quando essas escotilhas, essas janelas foram abertas, né, como você abre a escotilha de um submarino, as águas caíram copiosamente sobre a terra e choveu 40 dias e 40 noites. E Noé e sua família e todos os seres viventes que estavam com ele entraram na arca por causa das águas do dilúvio e os fechou. O próprio Eterno os encerrou dentro da arca para que ninguém pudesse entrar de fora para dentro ou sair de lá. E todos os homens que foram deixados na terra cansaram-se através do mal em conta da chuva, pois as águas foram chegando mais violentamente sobre a terra. E os animais permaneciam ainda cercando a arca. Você imagina essa cena. Os animaizinhos fora da arca, cercando aquele lugar, como se estivessem ali pelo instinto, obedecendo a ordem do Criador. E os filhos dos homens reuniram-se aproximadamente 700 mil homens e mulheres e vieram a Noa até a arca. Isso o Gênesis não cita. Quase 700 mil homens e mulheres também cercando a arca, e eles chamaram a Noa, dizendo: Abra, para que possamos chegar a ti na arca, pois senão iremos morrer. E Noa, com uma grande voz, respondeu-lhes da arca, dizendo: Não foram vocês todos que rebelaram-se contra Iá e disseram que ele não existe? E por conseguinte, Iá trouxe a vocês este mal para destruir e tirá-los da face da terra. Essa citação do livro de Jazar, eu fico pensando nos últimos tempos, quando as pessoas quiserem invadir propriedades e dizendo, deixa-nos entrar para que possamos comer algo, senão vamos morrer com essas pragas e vamos morrer de fome. Eu imagino que a nossa reação, queridos, se o Criador permitir justos nesse período, será a mesma de Noa. Olha, eu fiz milhares de vídeos e hangouts falando para vocês que a destruição viria, que vocês tinham que se preparar, que vocês tinham que estocar alimento, que vocês tinham grandes centros urbanos do juízo, e vocês não quiseram, vocês diziam que era mentira, o Gênesis não existe, vocês disseram que a Torá não existe, são inválidos. Será a mesma reação, queridos, porque a palavra vem sendo pregada. Não é falta de instrução, não é falta de aviso. Mas a maioria das pessoas se mantendo na alienação e na sua opção rebelde contra o Criador, contra as Escrituras. E essa atitude de Noé reflete o que vai acontecer nos últimos dias. Iá enviou todas as feras e animais que cercavam a arca, e as bestas dominando-os, os levaram para longe daquele lugar. E cada homem foi em seu caminho, e eles novamente dispersaram-se sobre a face da terra. Agora, imagine que espetáculo seria ver os animais da terra carregando homens, mulheres, entendeu? Imagine elefantes com suas presas, né? Animais carregando, arrastando com suas garras, com as suas mandíbulas, os homens, para lugares longe da arca. Seria um espetáculo uma coisa dessa. E foi o que aconteceu. O livro de Jazar menciona esses detalhes que o Gênesis não menciona. E ainda diz que a chuva descia sobre a terra, e ela desceu 40 dias e 40 noites, e as águas prevaleceram sobre a terra. E toda a carne que estava sobre a terra ou nas águas morreram, homens, animais,
fera. Dizer essa parte que é interessante. Coisas insidiosas pode-se entender esses que foram exterminados, foram extintos, né? Ou foram parcialmente extintos, aves do ar, e restava apenas Noa e aqueles que estavam com ele na arca. Um outro hangout eu falei, né? Acho que foi no último, sobre o livro de Enoque, que alguns gigantes haviam sobrevivido. Só que o livro de Jazar, e eu nem percebi quando eu li, o livro de Enoque mesmo, né? Tem uma citação que diz que eles foram perpetuados pela semente de cão. Então é interessante, né? De alguma forma, na semente de cão foi perpetuado os gigantes, né? Como ele fala, os gigantes carnais sobre a terra. Pois bem, só para esclarecer aquilo, né, e consertar o erro. E a arca flutuava sobre a face das águas. Realmente eles dificilmente sobreviveram ao dilúvio, né? E a arca flutuava sobre a face das águas. E ela foi jogada sobre as águas para que todos os seres viventes dentro dela fossem como a sopa em um caldeirão. Você imagina que foi pela misericórdia e a benevolência do Eterno que a arca não naufragou. Por quê? Porque não só havia o perigo de uma fonte, né, uma tromba d'água acertar a arca, de baixo para cima, como havia uma chance de a precipitação das águas de cima para baixo afetar a arca. E foi realmente a mão do Criador, a benevolência do Criador, que sustentou a arca. Foi a bondade do Criador, com certeza a mão do Criador estava ali sobre eles, porque senão eles tinham sido destruídos, não era só uma questão de construir um barco, sabe? É a mesma coisa nos últimos dias, não é só questão de ter uma propriedade, não é só questão de você estocar alimento, o Criador tem que estar na coisa. Nós temos que estar humildes diante do Criador, em arrependimento, suplicando a benevolência dele nesse tempo de crise à frente. Senão nós não vamos sobreviver. A comida vai criar bicho, o local vai ser invadido, coisas ruins podem acontecer, as pragas do Egito, né, dos egípcios, vão afetar também aqueles que não têm uma aliança com o Eterno. Quantas pessoas alta em São Paulo, né? E mesmo assim não vai servir para eles no grande dia da tribulação. Eles vão ser afligidos, né? De modo que as escrituras dizem que vai restar apenas a terça parte dos homens. E dá um outro detalhe muito curioso. Ele diz que grande ansiedade se fez na arca. E a arca parecia que iria se quebrar. Olha aí. Sacudiam esse barco enorme, com centenas de metros de comprimento, de altura, de largura, e todos os seres vivos que estavam na arca, e os bois e os lobos uivaram, e todos os seres vivos na arca falaram em sua própria língua, para que suas vozes chegassem a uma grande distância, e Noa e seus filhos choraram, e choraram em seus problemas. Eles tiveram muito medo que eles tivessem chegado às portas da morte. Isso o Gênesis não relata, claro, né? Mas você imagina a violência que foi esse dilúvio. Promido na base, quando viram água caindo de cima e água jorrando de baixo para cima, né? De modo que Noé e seus filhos estavam aflitos por suas próprias vidas. Você imagina a magnitude desse dilúvio universal. E, infelizmente, ainda os céticos usam a crer no relato das Escrituras, e que mais me dói são religiosos, pessoas que se dizem até desigrejados, que não creem mais nas Escrituras. Estão filosofando, estão mistificando as Escrituras, estão refugando partes dela,
Alguns estão distorcendo e deturpando essas escrituras. É uma tristeza. Porque as escrituras devem ser tomadas pelo que ela fala, não pelo que eu entendo ou pelo que eu interpreto, mas como elas mesmas se interpretam. Por isso, muito cuidado, queridos, com os agentes de desinformação aqui do YouTube e de tantos outros lugares. Agentes esses que têm deturpado as escrituras, têm enredado pessoas na perdição. Muito cuidado. Passarinho que anda com você começa a andar de cabeça para baixo, a ficar de cabeça para baixo. Cuidado. Muito cuidado das fontes que você anda bebendo. É muito sério, muito temerário. E por isso que nós devemos nos aprofundar nas escrituras e naquilo que corrobora com a escritura. Se for contrário ao que está escrito, aí você refuga, você rechaça. Mas se estiver em harmonia com o relato das escrituras, então tudo é válido para embasar, para solidificar, para expandir a nossa fé nas escrituras. Tudo bem. Iá ouviu a voz de Noa, Iá se lembrou dele. E um vento passou sobre a terra e as águas acalmaram-se e a arca descansou. E as fontes do fundo do mar, janelas do céu foram paradas e a chuva do céu foi contida. E as águas diminuíram naqueles dias e a arca descansou em cima das montanhas de Ararat. E, na verdade, esse lugar ainda existe, né? Ali, se eu não me engano, na região do Iraque, né? Vale a pena uma pesquisa aí. E essa é uma foto original do lugar. É. E Noa, em seguida, abriu as janelas da arca, e Noa ainda chamou Iá naquela hora, e ele disse: Ó Iá, que formou a terra e o céu e todos os que estão aí, livra nossas almas deste confinamento. Perdão, Ararat fica na Turquia, uma das mais altas montanhas da Turquia. Obrigado. Não é no Iraque, é na Turquia. Bom, então Iá ouviu a voz, muito bem. Iá, naquela hora, Noa chamou Iá naquela hora e ele disse: Ó Iá, que formou a terra e o céu e todos que estão aí, livra nossas almas deste confinamento e da prisão onde tu colocaste-nos. Pois eu estou muito aborrecido com os gemidos. Iá ouviu a voz de Noa e disse-lhe: Quando se cumprir um ano completo, que tu deverás ir adiante, e ao completar do ano, concluindo-se um ano da habitação de Noa na arca, concluindo-se um ano de habitação de Noa na arca, as águas foram secas de fora da terra, e Noa retirou a cobertura da arca. Então veja, as águas, as chuvas duraram 40 dias e 40 noites. Porém, as águas sobre a superfície da terra demoraram um ano para se secarem. Isso é incrível. Porque Noé teve que morar um ano dentro da arca juntamente com os animais. Mais uma vez, a necessidade de paciência, de preparo, né, para os tempos finais. Nós esperamos aí 3 anos e meio de tribulação, em que ninguém compra, ninguém vende, ninguém pode depender de nada do sistema. Imagine a mão de obra que será necessária para se preparar para o que está vindo. E a grande maioria continua ainda dentro do sistema. Imagine você. E estes são os nomes dos filhos de Noa: Yafet, Cã e Shuam, o Shem, né, Sem, e as crianças que nasceram a eles depois do dilúvio, pois eles tinham tomado esposas antes do dilúvio. E essa genealogia é interessante porque ela traz alguns detalhes que a Torá ou o Gênesis não narra. E aqui está alguns detalhes e alguns que também são confirmados, né? Confirma a Torá. Esses são os filhos de Afet: Gomer, Magog, Madai e Avã, Grécia, né? Madaia são os medos e persas, né?
Tubal, Meseque e Tiras e 7 filhos. Então, essa é a descendência de Jafé. E os filhos de Gomer foram Askenaz, Refat, Tegarmar. E os filhos de Magog, olha que interessante, aqui aparece Magog. Magog que é mencionado no livro de Apocalipse, né? No livro de Ezequiel também, são nações que vão atacar Israel no início e no fim do milênio. E interessante que caucasianos ali na região de Rússia, né? Aquele lado lá da Eurásia, de Magog, e foram Elihanaf e Lubal. E os filhos Ahon, Zeelo, Razone e Monte. Madai, hoje, é o Irã, né? Os antigos mesopotamianos hoje. E os filhos de Avã, o Grécia, foram Ulisha, Tarsis, Larnaca e Dudonim. E os filhos de Tubal foram Arifi, Quesed e Taari. E os filhos de Meseque foram Dedom, Zaron e Shebashni. E os filhos de Tiras foram Benib, Gera, Lupirion e Gilac. Esses são os filhos de Afet, ou Jafé, de acordo com suas famílias. E seus números daqueles dias eram cerca de 460 homens. Então, como a ciência pode explicar o surgimento da diversidade de etnias, de raças sobre a Terra? O livro de Gênesis explica, o livro de Jazá explica. A partir da semente desses 3 homens, se originaram todas as nações da Terra. E diz, e estes são os filhos de Cã, ou Cão, né? Cush, Mitzraim, que é o Egito, Put e Canaã. 4 filhos. E os filhos de Cush foram Seba, Avilá, Sabta, Ramá e Saterra. E foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. E os filhos de Mitzraim foram Lud, Anon e Patros, Haslot e Haftor. E os filhos de Put foram Jebu, Hadã, Bena e Adam. E os filhos de Canaã foram Aco, Et, Amori, Gergash, Ivi, Arqué, Seni, Arodi, Zimodi e Ramoti. Interessante, Cã deu origem aos cananeus, né? Foi de onde veio, né? Seu filho Cainã deu origem aos cananeus. E interessante, esses foram os maiores inimigos de Israel. E dentre as tribos que são mencionadas no Gênesis, que deveriam ser extirpadas, estão aqui, ó. O nome deles, os filhos de Canaã. Filho de Cã, né? Canaã. Você tem os Ivi, deixa eu ver aqui, Amori, Et, são alguns das tribos que estavam lá durante a tomada de Canaã pelos israelitas. Muito bem. E estes são os filhos de Cã, de acordo com suas famílias, seus números naqueles dias foram aproximadamente 730 homens. Você vê que os filhos de Cã se multiplicaram mais que os de Jafé. E estes são os filhos de Shuam, ou Sem, Elã, Assur, Arpachad, Lud e Arã. 5 filhos. E os filhos de Elã foram Xuxã, Mahu e Armon. E os filhos de Marte foram Miros e Moquil. E os filhos de Arpachad foram Shelar, Anar e Ascol, né? E os filhos de Lud foram Petor, Bisaion. E os filhos de Arã foram Uz, Hu, Reuni e Mash. Todos esses povos que eles estão mencionando são os israelitas ou os parentes dos israelitas, né? Você cita Uz, né, onde o patriarca Jó estava,
E interessante que ele cita que esses homens não só deram o nome às suas etnias, mas também o nome das cidades principais em que eles construíram. Foram esses seus patriarcas. E no verso 18 diz: estes são os filhos de Jonatas, de acordo com sua família. E seus números naqueles dias foram 300 homens. E estas são as gerações de Sem. Sem gerou Arpaxade, e gerou Arpaxade Shelar. Shelar gerou Eber, e Eber eram nascidos 2 filhos. Foi o nome de um Peleg. Em seus dias, de filhos de homens foram divididos, e nos últimos dias a terra foi dividida. É interessante, o nome hebreu vem do nome Eber. Significa cruzar o rio. E é interessante que Eber, filho de Sem, né, que era foi o pai de Arpaxade, pai de Shelar, e portanto gerou Eber a Abraão. E isso está nessa genealogia, né? E nos dias de Peleg, o filho dele, a terra foi dividida. Foi aquela confusão de Babel que nós vamos estudar no próximo estudo. Nós vamos falar sobre o mistério de Nimrod. Nimrod teve uma relação com Abraão, a Bíblia não cita isso, nós vamos citar todos os detalhes de uma briga que houve entre eles, de uma cisma, uma perseguição. Nós vamos falar sobre as condições do mundo pós-diluviano, a Torre de Babel, detalhes sobre alguns adereços como o manto de Adão e Eva. É muito interessante observar alguns detalhes que o livro de Azar traz. Isso no próximo Shabat, no próximo sábado. E o nome da segunda era Ioctã, significando que em seu dia a vida dos filhos homens foi reduzida e diminuída. São os filhos de Ioctã: Almodá, Shelaf, Hazarmovet, Ierar, Haduron, Ozel, Dicla, Obal, Abimaú, Sabá, Ofir, Avilá e Obad. Todos esses são filhos de Ioctã. Peleg, seu irmão, gerou Ienes, Ienes gerou Serug, Serug gerou Naor, e Naor gerou Terá. E Terá tinha 8 anos de idade e gerou Arã e Naor. Nós vamos, posteriormente, queridos, falar mais sobre a genealogia dos filhos de Noa. Porém, nós queríamos deixar aqui esse relato do livro de Azar para que você possa meditar e a sua fé possa ser cada vez mais fortalecida nas Escrituras e naquilo que nós temos aprendido do Criador. Eu agradeço aos queridos irmãos que nos prestigiam nos sábados, ou todos os hangouts. Obrigado ao querido Zana 13 aí. Inscreva-se no canal dele, ele é sempre um grande apoiador nosso. E agradecendo aos irmãos que estão aí ao vivo nesse momento, os que vão assistir posteriormente, compartilhem esse vídeo, curtam, inscrevam-se nesse canal, vamos avançar na verdade, o tempo está próximo. Obrigado, shalom para você, a paz, até um próximo hangout.